O canal da Educação de Imperatriz. A geografia nos ajuda a compreender os diferentes espaços e fatos que acontecem no mundo. Com ela, podemos compreender como os povos se relacionam com a natureza e como estabelecem relações sociais e econômicas entre si. Fiquem agora com a aula de geografia da professora Stephanie Sorrar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Sorrar aqui para mais um vídeo aqui nesse canal incrível para vocês. Essas aqui são as minhas redes sociais, não esqueça de me seguir, tá? E vamos ao assunto de hoje. Bom, o assunto de hoje ele é mais focado, em um assunto de primeiro bimestre para as turmas do 7º ano do ensino fundamental. O nosso assunto vai ser o crescimento populacional do mundo e do Brasil. Para a gente começar a falar sobre crescimento, populacional do Brasil e do mundo, vamos falar também um pouquinho aqui do Maranhão. Vou colocar aqui para vocês o mapinha, tá? Com algumas informações em relação à quantidade, aos quantitativos populacionais aqui no nosso estado. Atualmente, 2022, a gente tem esses dados aqui. A população está em média aí 7 milhões de habitantes no estado do Maranhão. Aqui em Imperatriz ainda não tivemos o censo, para ter assim um número específico, mas já temos aí algumas mensurações que já falam que Imperatriz está na casa aí dos 349 mil habitantes, ou seja, habitam a região, a área aqui de Imperatriz. Mas, como Imperatriz é um grande entreposto, a gente recebe ao longo dos meses aí uma média de 600 mil a 700 mil pessoas, oriundas aí dos estados vizinhos que vêm para Imperatriz em busca de compras, no atacado das faculdades, das escolas, dos hospitais e do varejo também. Bom, pessoal, a população mundial, ela atualmente, olha aqui, atualmente, ela está nesse quantitativo aqui, 7,8 bilhões de habitantes, sendo que os países mais populosos, vamos já falar sobre isso, ficam lá na Ásia. Em relação ao Brasil, os dados mais recentes que temos é de que a população está em média aí na casa dos 211, 212 milhões de habitantes. Mas é bem provável que no atual censo que vai ter esse ano, a gente tenha um quantitativo aí na casa dos 218 milhões, provavelmente. Bom, pessoal, o estudo da geografia, ele tem diversos leques, é bem relevante falarmos de população. E o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui do Brasil, ele levanta esses dados, não é só para sabermos o número da população do país, de um estado, de uma cidade, não. Ele traz diversas informações. Quando vocês forem serem entrevistados pelo recenseador, ele vai fazer ali vários questionários, E esses dados são importantes porque o governo e demais empresas, demais órgãos utilizam esses dados para poder delimitar melhor as suas ações, Então, baseado em diversas informações, é que o governo e empresas vão poder traçar as ações, o planejamento anual para aquelas áreas. Então, a gente começa observando essa tabela aqui, tá? Essa tabela ela nos informa o seguinte: os 10 países mais populosos do mundo, E a gente já consegue observar aqui no início que a barra dos países asiáticos, Índia e China, eles são os maiores. Então, como a gente consegue observar aqui, nessa tabela, observe aí nesse gráfico, na verdade, a China apresenta, Lembrando que é importante sempre frisar, pessoal, a data que está sendo especificada aqui os dados, tá? Então a gente vê o que aqui nessa tabela? A China, lidera como primeiro lugar, país mais populoso do mundo, com seus 1 bilhão 434 milhões de habitantes. Em segundo lugar, vem a Índia, com 1 bilhão 366 milhões de habitantes. E aí, sucessivamente, segue os demais países, como você pode observar os números aí, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, o Brasil, depois a Nigéria, Bangladesh, Rússia e México, tá? Bom, pessoal, atualmente, a população
ela é predominantemente urbana, digamos assim. Mas não foi sempre assim. No século XIX, praticamente só 25% de toda a população mundial habitavam cidades, né? 75% habitavam as áreas rurais. E hoje não é mais dessa forma. O que acontece? No século XIX, existia ali um certo equilíbrio populacional. Por quê? Porque nós tínhamos aqui, olha só, 3 parâmetros que equilibravam esse quantitativo. Nasciam muitas pessoas, porque naquela época a fecundidade, né, as mulheres tinham muito mais filhos do que atualmente. Só que esses 3 parâmetros aqui, ó, guerras, doenças e fome. Então esses 3 parâmetros aqui faziam com que houvesse um certo equilíbrio, porque nascia muita gente, mas em compensação por esses parâmetros morria muita gente também. Então havia ali um certo equilíbrio. A população não era nem de 700 milhões no mundo inteiro, né? Só que aí, nesse mesmo século XIX, só que na metade dele, na segunda metade do século XIX, começou aí a ter viradinhas de chave em relação a isso. Por quê? Primeiro, em relação às guerras, elas foram acabando, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 45, teve ali um fim. Depois, a gente vem com a melhor em relação à tecnologia no desenvolvimento, na produtividade de alimentos, essa melhoria, né? A Revolução Verde e tal, ela melhorou essa questão dos alimentos. Então, a fome começou a ser um pouco mais, né, controlada. E isso permitiu com que as pessoas conseguissem chegar a uma certa idade, uma certa longevidade maior. Em paralelo a isso, a gente vai ter o avanço da medicina. De que forma? Em relação à difusão de técnicas de higiene, né? Porque isso é muito importante. Outra situação, pessoal, vai ser em relação ao desenvolvimento de medicamentos, né, como antibióticos, por exemplo, que até então não existiam. E esses antibióticos, eles começaram a tratar certas doenças que antigamente, né, matavam ali em pouco tempo. Além de, claro, vacinas. Muitas doenças que não existia um tratamento eficaz começaram a ser erradicadas, começaram a ser controladas por causa dessa questão das vacinas. A gente vai ter aí sarampo, tuberculose, que matava muita gente no século passado, né? Entre uma série de outras. Então, esses 2 fatores, né? O melhoramento da agricultura e o melhoramento das técnicas, né, da medicina, fizeram com que a população começasse a crescer mais, acelerou nesse processo população mundial. Então, se você observar esse gráfico que vai aparecer aqui na sua tela, a gente observa, né, o tanto que a linha populacional ao longo dos anos aqui embaixo, observa, ela vai subindo, né, a população começa aí, de fato, a decolar. Deixa eu botar aqui na tela inteira para vocês. Ok, tela inteira, olha só. Aqui na base da tabela a gente está observando, né, os anos, tá bom? E na linha vertical da tabela é a população em bilhões. Então, a gente vai ver que, a partir da década de 1850, a população ela chegou ali a 1 bilhão, mas demorou muitos anos, né? No comecinho do gráfico aqui, a gente observa que era de 500 milhões. E aí vai aumentando o dobro ao longo de mais de 100 anos. Demorou muito, né? Só que aí, a partir da década de 1900, a população ela já salta de 1 bilhão para 2,5 bilhões e vai ascendendo. Então, esse dado que está aqui em cima do gráfico, de 9,76 bilhões de habitantes, notem que é uma projeção, ou seja, uma estatística que até 2050 o número da população mundial vai ser esse, 9,770, ou seja, 9 bilhões de pessoas habitarão esse planetinha. Pessoal, e o principal problema disso é que, infelizmente, as cidades ao longo do mundo não estão preparadas para receber esse contingente populacional. Atualmente, com a população que temos, já existem diversos problemas, como, por exemplo, ocupação de terrenos de forma irregular, ocupação de áreas próximas a rios, né, como nós temos aqui em Imperatriz, ocupação de lugares maior vulnerabilidade, né, de estrutural, como em morros, como ocorre muito no Sudeste.
essas questões também diz respeito à desigualdade social, porque é muito fácil falar, pessoal, não é uma área apropriada, mas as áreas apropriadas, elas têm uma especulação imobiliária altíssima. Nem todo mundo, com a atual desigualdade que existe, nem todo mundo consegue alugar ou comprar um imóvel em uma área melhor estruturada. Então é preciso ver primeiro esse ponto, né, para aí sim ir melhorando os outros. Outra questão também, pessoal, diz respeito ao tráfego, né? As pessoas cada vez mais adquirem veículos, o transporte público fica menos utilizado por vários problemas também. Cada estado do Brasil tem suas dificuldades, tem seus problemas urbanos, né? E isso vai fazer com que o tráfego piore ainda mais, porque você imagina que atualmente com 7 bilhões está como está, imagine com 9 bilhões de habitantes, né? E em 2050, pessoal, é logo ali. Para fazer uma análise de como que a população cresce, né, do mundo, do Brasil, existem algumas taxas, né, alguns parâmetros populacionais que são utilizados como métrica. Então, nós temos aí, por exemplo, as taxas de natalidade, taxa de mortalidade, que juntas dão, né, o dado de crescimento vegetativo ou crescimento natural. O que vai ser isso? Pega-se ao longo de um ano os dados, né, o número de óbitos e diminui-se, uma subtração básica, diminui-se em relação ao número de pessoas que nasceram. O resultado vai ser o crescimento vegetativo, tá? Que é diferente de uma outra taxa muito usada na geografia para falar de densidade demográfica. E o que é densidade demográfica? Observem esse mapa aqui, pessoal. É o mapa do Brasil em relação à densidade demográfica. Notem que, vamos fazer a leitura desse mapa aqui. Observa que a legenda desse mapa, ela está em tons quentes, né? Nos tons de vermelho, laranja e amarelinho. Então, o que acontece? As áreas que estão mais vermelhas são as áreas onde há um maior contingente populacional. As áreas mais amarelinhas, ficando mais clarinho, são as áreas aí com menor contingente populacional. E o que acontece? A gente observa que no Brasil, a região centro-oeste e a região norte, né, são as áreas menos povoadas do Brasil. As regiões mais habitadas, observe aqui no mapa, são aqui a região sudeste, né, precisamente São Paulo, gente, com quase 12 milhões de habitantes, né, uma das maiores cidades da América Latina. E o Rio de Janeiro também com seus mais de 6 milhões de habitantes. Pessoal, notem que também as capitais, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, todas as capitais do Brasil, né, Nordeste, no Sudeste, no Sul, elas estão bem vermelhinhas, porque há um maior contingente, porque nós sabemos que as capitais são bem procuradas pelas pessoas por causa da melhor estrutura, melhor desenvolvimento, melhores oportunidades, né? Então, por isso elas se lotam. Tá. Aqui no Norte, observem que a capital do Amazonas, Manaus, está vermelhinho, né? Região de Santarém, região aqui de Belém, aqui mais para o norte. A capital do Acre, Rio Branco, e assim por diante. Aqui em Manaus está bem mais vermelhinho, perceberam? Por quê? Pessoal, houve um incentivo do governo federal, né, há muito tempo atrás, que desenvolveu um sistema, uma política de apoio ao povoamento dessa região norte, né? Era muito pouco procurado, as pessoas se concentravam muito no litoral, nas capitais litorâneas e no sudeste. Então ele falou o seguinte, as empresas que quiserem se instalar aqui no norte vão receber incentivos fiscais. E o que são esses incentivos fiscais? Praticamente é a isenção de alguns impostos, né, ou a diminuição por algum tempo. É esse apoio financeiro mesmo. Então hoje, aqui em Manaus, existe uma área, um polo industrial chamado aqui de Zona Franca de Manaus, também conhecido como SUFRAMA, né, que é onde quase todos os aparelhos eletrônicos do Brasil são montados lá. Quer ver uma prova? Procura na casa de vocês aí, quando terminar aqui a aula, e faz um vasculho. Procura algum aparelho eletrônico, micro-ondas, vê atrás, controle de televisão, qualquer coisa eletrônica, procura. Vai aparecer esse símbolozinho aqui, ó. Tá? Essa garça aqui, que é o símbolo aí desse polo industrial da Zona Franca de Manaus. Outra coisa, as motocicletas da Honda, né, que a gente compra muito aqui em Imperatriz, tem muita moto da Honda,
todas as motos da Honda são montadas, né? A fábrica da Honda de motos é aqui em Manaus. Então, a gente paga um frete, né? Quem está me assistindo sabe. Toda moto que você vai comprar nova, você tem que pagar o frete para ela chegar. Outra coisa, a Caloi, né? A gente vê muita gente aqui em Imperatriz adepta aí do ciclismo, que é algo muito bacana. Por falar nisso, pessoal, você que é motorista de carro, muito cuidado, pessoal. Tem uma certa distância, tá? Mantendo a seta, desvia um pouquinho, não passe muito próximo do pessoal que está andando de bicicleta. A fábrica da Caloi, inclusive, é lá em Manaus também. Então, pneus, a parte de aço, tudo, né, montado e vem de lá. Tá? Então, sem falar em outros diversos, beleza? Então, essa questão foi mais para isso, para povoar melhor, né, essa área aqui de Manaus. Então, voltando aqui para o nosso mapeamento de densidade demográfica, como que ele é calculado? Vou colocar aqui o cálculo básico também, subtração básica. Como que se pega? Isso aqui, gente, é uma métrica. Essa aqui, ela é a geral. Pega-se o número de população, como vocês estão vendo aqui, e a gente vai dividir pela área territorial total. No caso do Brasil, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. O resultado dessa divisão vai ser a densidade demográfica geral, que no caso aqui é de quase 25, né, habitantes por quilômetro quadrado. É isso que é a densidade demográfica. Como se eu pegasse 1 quilômetro e nesse 1 quilômetro existisse ali, habitasse ali esse número de pessoas, né? Isso aqui, como eu falei, é o geral, porque a gente tem que fazer no Brasil de forma diferente, porque a gente sabe que o norte é povoado por uma quantidade, o sudeste por outra. Então, existe, tá? A divisão específica de densidade demográfica para cada uma dessas regiões. Outra coisa também, pessoal, que a gente deve levar em consideração, não é apenas ao número de nascimentos e de óbitos. Outro fator bem relevante em relação à densidade demográfica de um lugar diz respeito à migração. Só que esse assunto de migração vai ficar para a próxima aula que eu vou gravar, especialmente para vocês, tá bom? Migração, vamos entender os conceitos, vamos falar um pouco da contemporaneidade, né, as migrações que vêm ocorrendo, infelizmente por situações de problemas civis muito grandes que ocorrem principalmente na África e no Oriente Médio. Vamos falar especialmente sobre isso na nossa próxima aula, combinado? Então, é isso, a gente se vê na próxima aula. Não esquece de anotar, pessoal. Geografia que não é desenhada, não é entendida. Mapas mentais, desenhos de mapas cartográficos, tudo isso é bem relevante para que você possa fazer o seu cérebro, treinar o seu cérebro para aprender aquelas informações. A gente fala, explica os conceitos, mas é importante que você tome nota, que você desenhe, que você faça seus mapas mentais para poder fixar melhor as informações, beleza? Então a nossa próxima aula é sobre as migrações, beleza? É isso, falou, tchau, tchau, pessoal, até mais, obrigado pela audiência. TV Educa Hits, o canal da educação de Imperatriz.